A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e nós estamos aqui começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical no nosso canal Boas Notícias, e eu de já agradeço a você pelo carinho de estar comigo aqui neste canal, tá? Estamos neste subsídio ministrando a cada subsídio um pouquinho sobre as lições. Como você já acompanha o nosso canal, já sabe, eu não faço o comentário da lição. Eu deixo que o professor faça isso lá na sala de aula com seus alunos e a gente tenta apenas trazer algo que possa ser usado pelo aluno, também pelo professor. Uma maneira de procurar, de certa forma, enriquecer a lição de cada um. E nós já estamos na lição de número 9, para 3 de março de 2024, e o assunto da nossa lição, o batismo, a primeira ordenança da igreja. O batismo, a primeira ordenança da igreja. E nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, mas vamos primeiramente ler o texto áureo. Nosso texto de ouro diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Verdade prática diz: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Não é opcional, é uma prática que tem que ser obedecida. Leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 6, versículos 1 até o 11, e diz-nos assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como veremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. Muito bem. O batismo em águas é uma importante prática da Igreja de Cristo, um rito valorizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e por toda a Igreja primitiva, e hoje não pode ser diferente. A palavra-chave desta lição é exatamente a palavra batismo. Diz-nos assim a nossa introdução. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observada. O propósito correto seja observado. O nosso primeiro tópico fala-nos sobre pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro, tá? O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O batismo deve ser administrado a adultos. O que é sacramento? Como é que eu vou explicar de uma maneira aqui bem mais simples? O sacramento, podemos dizer que seja um rito, uma cerimônia que se faz para que a pessoa que está sendo alvo desse rito, naquele momento desse ritual, receba uma graça divina, um favor divino, de certa forma ele seja sacramentado, de sacro, santo. A pessoa é santificada, é sacramentada através do sacramento, que não é apenas o batismo. Segundo quem crê, são pelo menos 7 sacramentos. Até o casamento é considerado assim. Mas a Bíblia não fala isto. Inclusive a palavra sacramentar, sacramentado, não tem na Bíblia. Não tem. Essa é uma teologia que não está na Bíblia.
O batismo em águas não é para santificar ninguém, não é para sacralizar ninguém, tornar alguém santo. Não. O batismo em água é para quem crê em Cristo, recebeu como seu Senhor e Salvador, creu nele de verdade. O batismo é para quem já crê, já está convicto e faz agora publicamente, mais uma vez, né, uma vez que creu, já oraram por ele, agora o batismo ele vai publicamente confirmar que ele quer continuar seguindo, servindo a Cristo, procurando fazer e ser como Cristo, procurar parecer com Cristo em tudo que fizer, no seu estilo de vida, certo? O batismo ele é tão importante, como disse, o próprio Jesus se batizou, e nunca se ouviu a voz de Deus falando que tinha prazer em Jesus em outras situações, e a gente sabe que sim, que o Pai tinha prazer no Filho, no que ele fazia, no que ele veio fazer. Porém, no dia do batismo, como está aqui em Mateus capítulo de número 3, versículo 16 e 17 apenas, diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Naquele momento que Jesus se batizou, Deus disse: Eu tenho prazer em ti, meu filho. Eu me comprazo em ti. A Bíblia não diz, mas eu creio que sempre que alguém, um cristão, tem convicção da sua fé e quer firmar mais e mais a sua crença em Deus e quer demonstrar isso e vai ao batismo, às águas do batismo, eu creio que o Senhor Deus, nesse momento também, sente alegria, sente satisfação, sente prazer. Ele se compraz em ver esse crente descendo as águas do batismo. Eu creio que pela fé a gente pode ouvir Deus dizendo assim: Este aí é meu filho amado. Esta que está descendo as águas é minha filha amada, em quem eu me comprazo. Graças a Deus. Muito bem, o batismo é para pessoas adultas, pessoas que têm entendimento, que o batismo é para quem crê, e esse negócio de batizar criança também não tem na Bíblia, embora alguém diga assim: mas espera aí, no dia de Pentecostes cerca de 3.000 pessoas se converteram e todos foram batizados naquele mesmo dia. E se uma família toda foi, o pai, mãe e seus filhinhos, e tivesse criança, certamente as criancinhas dessa família também foram. Mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que tem que crer. E onde é que um bebezinho tem capacidade de crer? Uma criança de 1, 2 anos de idade tem capacidade de crer, entender o que é crença e ser cristão e ter convicção. Então, o batismo é para quando a pessoa já tem um certo entendimento. E só para constar, o batismo não foi inventado por João Batista, o batismo não foi inventado pela igreja. Já existia uma espécie de batismo no judaísmo, tá? Já existia uma espécie de batismo no judaísmo. Inclusive, quando a pessoa não era judeu de nascimento, mas queria adotar o Deus de Israel, os costumes, a cultura e tudo, essa pessoa queria ter a sua alma judia, como é o costume falar, ele passava por um batismo. Isso é normal. Agora, o batismo cristão é diferente. Ele é para adulto, tá? Não é para criança, porque a criança não chegou à idade da razão e maturidade para fazer escolhas, certo? Muito bem, o próprio Jesus não foi batizado quando era criança, e sim aos 30 anos de idade. Muito bem, no nosso segundo tópico fala sobre o símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo é a identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Graças a Deus. A palavra batismo, que vem do grego baptizo, é exatamente, aqui está o nível da água, ficar completamente embaixo d'água. Tá? Mergulhou, saiu. Então é o batismo por imersão. E o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã, como já falamos. E não há espaço para indecisão, somente cristãos indecisos rejeitam o batismo. Quem tem convicção da sua fé, tem certeza da sua salvação, crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, ele mesmo pede o batismo. Como o Filipe, que pregou para um eunuco da rainha Candace, e passava perto de uma água, o próprio moço falou assim para Filipe: aqui tem água, alguma coisa impede que eu seja batizado? Ele: não, se você crê, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e tudo. Aquele moço foi do seu país
para Israel adorar como prosélito judeu, praticante do judaísmo, mas agora foi batizado e voltou para o seu país como crente na pessoa de Jesus Cristo. Ali foi um momento muito especial no ministério de Filipe e também na vida daquele homem. E a fórmula é a fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que o Senhor Jesus disse e a gente não pode mudar essa fórmula. Foi Jesus que disse. Mas tem referência na Bíblia que diz que foram batizados em nome de Jesus. Quando alguém pega Atos 2:38, Atos 19:5, porque ali naquele momento as pessoas foram batizadas em nome de Jesus, aí diz, não, então não precisa falar Pai, Filho e Espírito Santo, só eu te batizo em nome de Jesus. Tipo, Quando diz aí que eles foram batizados em nome de Jesus, significa que eles foram batizados na autoridade do nome de Jesus. Porém, a fórmula prevaleceu. Na autoridade do nome de Jesus, eles batizaram a pessoa. E ao batizar, disseram, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula e a gente não precisa estar inventando moda, tá certo? Quem faz isso é um unicista, pessoa que não crê exatamente que há um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Aí eles mesmos se complicam para explicar o batismo de Jesus. Jesus na água, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai falando, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Como é que o unicista vai explicar nesse momento esse fenômeno? O Filho na água, o Espírito Santo sobre ele e a voz do céu. Se existisse apenas um. Deus é um, é verdade, ele é um, mas ele está em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Muito bem, então a fórmula é essa, a fórmula do batismo. E não precisa acrescentar também mais ninguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fulano de tal. Não tem, certo? Muito bem. A palavra de Deus aqui em Mateus 28 e 19 nos traz uma informação importante. Quando o Senhor Jesus diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Tem versão que diz ensinar todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fazei discípulo, Jesus diz a primeira coisa, batizando. Fazei discípulo, ide, fazei discípulo, ide, ensinar todas as nações, batizando. Enquanto não se batizar, não é verdadeiramente discípulo de Cristo? Talvez não. Está faltando alguma coisa, porque Jesus botou logo como a primeira na filazinha, na lista foi ide, fazer discípulos, batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está na igreja, está servindo ao Senhor, está aí há quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, não se batizou ainda por quê? Dê um jeito e vá e faça, converse com o seu pastor e procure ser batizado em águas. Seja um cristão por completo, não seja um cristão incompleto pela metade, tá bom? Muito bem. Agora é necessário você que está recente batizado, que vai batizar por esses dias, já está se programando, entender que depois do batismo, provas e tentações irão aumentar. Pastor, que conversa é essa? Olha, Jesus, exatamente depois do batismo, enfrentou o quê? 40 dias de tentação no deserto. E o próprio Satanás foi lá tentá-lo. Então, depois que a gente se batiza, muitas pessoas, logo depois do batismo, começam a enfrentar provas e tanta luta na vida, no casamento, com a família. O que aconteceu? Está no seu momento de deserto. O inimigo viu que ele foi para o batismo e ele está convicto e quer mesmo servir a Jesus e vai investir pesado, às vezes usando até pessoas da própria família para desanimar, para dizer palavras que machucam o coração. Depois do batismo tem um momento de deserto, um momento de prova. E quando isso acontecer, você que é recente batizado ou vai se batizar por esses dias, se lembre. Estou no meu deserto. Eu me batizei nas águas, o inimigo sabe que eu quero seguir servindo a Cristo, está investindo pesado, mas eu não vou desanimar, não vou perder. Jesus venceu, eu também vou vencer. Graças a Deus, tá? E quando diz que o batismo tem que ser por imersão, por que não pode ser só aspersão, jogar um pouquinho d'água? Por que não pode ser por efusão, pegar e derramar um balde d'água? Por aspersão, joga um pouquinho de água, um sprayzinho. Por efusão, joga-se um balde d'água. Por imersão, mergulha a pessoa na água. É essa terceira
a de imersão, que é a forma bíblica. Mas por quê? Porque o batismo, a pessoa submergir na água e depois sair, representa um enterro, um sepultamento, quando desceu a água. E quando sai das águas, uma ressurreição, uma nova vida, para uma nova vida, tá? Então, ninguém chega com um morto lá no cemitério e joga um pouquinho de areia na cabeça dele e considera que ele foi enterrado. Ninguém pega 3 pás de areia e joga no corpo do sujeito, só 3 pás de areia, um balde de areia, e vai embora e deixa o corpo lá. Não, sepultamento é enterrar ele todinho. Nesse caso, nesse batismo, completamente submerso e depois sai da água. Nova vida em Cristo, tá? Agora, antes de entrar nas águas, o batizando já deve estar convicto. Não tem esse negócio, não tenho certeza da minha salvação, mas eu vou me batizar para que, de fato, eu seja salvo. Não é assim. O batizando já tem que ir para as águas convicto daquilo que ele quer, da fé que ele aceitou e que ele recebeu, tá? Então, o batismo não tem o poder para salvar, porém aquele que crê e for batizado será salvo. Procure seu pastor, procure a sua liderança, você que ainda não é batizado em águas. E no próximo batismo, faça parte dessa equipe aí, que vai descer as águas aí na igreja, na cidade que você mora, que você congrega. Amém? Que o seu Deus nos abençoe, que nós sigamos firmes cumprindo com essa ordenança, ensinando as pessoas na doutrina da palavra de Deus, e ao serem bem ensinadas, elas mesmas pedirão: pastor, quero me batizar. O Felipe ensinou tão bem em pouco tempo, ministrou tão bem a palavra, não sei se foi meia hora, 2 horas, quanto tempo ele ficou na carruagem pregando para aquele eunuco, para aquele ministro da Etiópia. Mas a explicação foi tão bem feita, o ensino foi tão bem feito, que o homem mesmo, ao surgir a convicção nele e ver a água perto da estrada, disse: tem água aqui, alguma coisa impede que eu seja batizado? Felipe disse: não, se você crê realmente, ele disse: eu creio. Por isso vamos fazer discípulo, ensinando, mostrando a verdade bíblica. E a pessoa vai, ele mesmo, sentir o desejo de ser batizado e pedir para ser batizado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde no seu amor, não só hoje, mas para sempre. Faz aquele CCC aí para nós, curta, compartilhe, comente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Boa Notícia, se inscreva, nos ajude a alavancar um pouquinho esse singelo canal. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.